Boa tarde. Hoje eu vou apresentar a resolução da lista da atividade de física do terceiro bimestre, tá? Essa é a nossa primeira atividade e a gente começa com ondulatória, tá? Aqui eu vou iniciar a leitura do texto. Então, o texto da atividade diz o seguinte: o que é o som? Como é possível perceber um som produzido a certa distância? Como você acha que o som viaja desde sua fonte até nossas orelhas? Para entender o que ocorre, imagine um violão. Quando uma de suas cordas é tangida, sua vibração faz com que as moléculas de ar ao seu redor também vibrem, criando regiões cuja pressão passa a variar de acordo com essa vibração. Como o ar é um meio elástico, essas variações de pressão de pressão se propagarão a partir da corda vibrante e serão transmitidas de molécula em molécula, criando o que chamamos de onda sonora, que chega às nossas orelhas. Por necessitar de um meio elástico para se propagar, as ondas sonoras são chamadas de ondas mecânicas. Para compreender o que caracteriza uma onda sonora, analise a figura ao lado. Então, o texto ele traz uma pequena definição do que é onda sonora, tá? E as perguntas estão relacionadas agora a essa figura aqui. Então, nós temos um alto-falante, que é a fonte, e essa fonte está transmitindo uma onda sonora, tá? E por que é possível, né, transmitir a onda sonora? Porque a onda ela precisa de um meio para conduzir. Então, por exemplo, se você consegue me ouvir agora, é porque o som está saindo de uma fonte que no caso é o celular, o computador, da onde vocês estiverem me ouvindo, melhor dizendo, vendo e ouvindo, tá? Sai da fonte e como tem o ar, que é um meio de propagação, então ele consegue chegar até os seus ouvidos, vibra até os seus ouvidos e você consegue entender o que essas vibrações, seu cérebro modifica, né? Essas vibrações em algo que você consegue conceber e ouvir, tá? Então aqui como podemos definir o som? Então, o som é uma onda mecânica. Por que ela é uma onda mecânica? Uma onda mecânica, ela necessita de um meio para que a onda possa conduzir, no caso, ou transmitir. No caso, a onda é transmitida pelo ar. Sem o ar, por exemplo, no espaço, no vácuo, né, não tem atmosfera, portanto, não vai ter som. Então, assim, quando a gente assiste aqueles filmes, né, de nave espacial atirando e a gente escuta o som, se aquilo fosse seguir uma realidade, né, a realidade da física, as leis da física, provavelmente não ouviríamos, tá? A gente não conseguiria ouvir o barulho da nave voando, ou então dos tiros que são, né, às vezes nesses filmes Star Wars, por exemplo. Então, os tiros de uma nave para outra, porque não tem som, não tem o ar como meio material para conduzir o som, tá? Então, como podemos definir, o som é uma onda do tipo mecânica que é transmitido através de uma fonte, tá? E essa fonte pode ser várias. Por exemplo, eu agora conversando com vocês, eu sou uma fonte. Para vocês receberem o som, vocês estão recebendo do celular ou do computador. Então é outra fonte, entendeu? Então é da onde sai o som que você está ouvindo. E ela usa o ar para conduzir, tá? Para transmitir essa onda. É possível ouvir, na segunda questão, é possível ouvir algum som da Lua? Justifique sua resposta. Não, não é possível ouvir o som da Lua, porque a Lua não tem atmosfera, ou seja, não tem ar. Então a onda ela não vai se propagar, tá bom? O que representa os pontos pretos mais espaçados e os menos espaçados? Então vamos voltar aqui para a figura, né? A figura a gente observa aqui o alto-falante saindo um som, né? E aí abaixo tem um gráfico de pressão por comprimento de onda, né? Então você relaciona esses espaços com o que está acontecendo aqui na onda. Então aqui, por exemplo, esses espaços aqui onde tem esses pontinhos mais, como posso dizer, mais espaçados, são zonas de menos pressão. Como que eu sei disso? Observando o gráfico, tá? Então, ó, por exemplo, a pressão, o gráfico se orienta para cima. Se a onda começa aqui em zero, abaixa e depois sobe, então as zonas que estão aqui embaixo são de baixa pressão. Essas pontas aqui na parte de cima, que também tem um nome específico, tá? Que logo nós vamos trabalhar,
a gente chama de vale, tá? Aqui, eu acho que aqui é vale. Aqui vai ser as zonas de altas pressões, então vai ser zonas de compressão. Então aqui, o que representam os pontos mais espaçados? Então seria esses daqui, tá vendo? Ó, esse daqui e este, tá? Então são as zonas de rarefação, zonas de menor pressão, tá? E quais são as zonas de compressão? São esses pretinhos, pontinhos pretos menos espaçados. Eles correspondem às zonas de maior pressão, então as zonas de compressão. Toda vez que existe algum termo que fala compressão, a primeira coisa que imaginamos é comprimir, ou seja, diminuir. Então, compressão é alta pressão. Toda vez que você diminui alguma coisa, você pensa sempre lá no êmbolo de por exemplo, uma seringa, né? Quando você aperta a seringa, você está diminuindo ali o volume e aumentando a pressão, tá? Por isso que o líquido sai, tá? Então, zonas de compressão, isso é só um exemplo. Compressão, pontos pretos menos espaçados e rarefação, menos pressão. Então, pontos mais espaçados, tá? No item 4, observe o gráfico abaixo, na verdade está acima, do alto-falante, qual é a grandeza que está sendo representada no eixo vertical. Então, no eixo X, então é o eixo da pressão, tá? Então, o eixo vertical. Então, já respondi, a grandeza é pressão. E no eixo horizontal, comprimento de onda, tá? No item 5, qual a relação entre a parte da figura com os pontinhos pretos e o gráfico de pressão e posição? Então, também já comentei, né? Zonas de menor pressão serão zonas de maior rarefação, são zonas de rarefação, então vai ter pontos mais espaçados. Pontos com quando os pontinhos estão menos espaçados, são zonas de compressão, onde existem maior pressão, tá? O que significa o termo comprimento de onda indicado no gráfico? Então, a gente percebe, ó, que de um vale a outro, nós temos aí um comprimento de onda, tá? Então, o comprimento de onda é sempre de uma ponta para outra, tá? E ela vai sempre mostrar um padrão. Então, o padrão dessa onda, a gente vai ter sempre esse mesmo padrão se repetindo, tá? Então, é isso que significa comprimento de onda. Então, é um padrão de onda que se repete de um vale a outro vale, tá? Qual a diferença entre as propriedades do som, altura e intensidade? Então, vocês vão trabalhar isso, né, aqui no gráfico também. Geralmente a gente representa aqui, por exemplo, intensidade por comprimento de onda, tá? Pensando nisso, então a altura, né, quanto maior a intensidade, maior a altura, nós vamos ter aí perfis de ondas diferentes, tá? Mais ou menos por aí que vocês vão precisar responder. Então, e aí vocês dão uma procuradinha, uma pesquisadinha nessa diferença de altura e intensidade, tá bom? Vocês encontram isso facilmente nos livros, tá? Os livros que vocês já retiraram no começo desse ano. Então, dá uma pesquisadinha lá que eu tenho certeza que vai ter a definição de altura e intensidade, tá? Então é isso, eu espero que vocês consigam, né, responder aí as questões. Eu tentei fazer o mais rápido possível para fazer um vídeo curtinho, tá? E é isso. Aí qualquer coisa vocês mandem mensagem para mim lá no WhatsApp e a gente vai conversando, tá bom? Um abraço para vocês e boa semana. E bom final de semana, né? Nós estamos na sexta-feira. Abraço, pessoal.